Alô, comunidade! A hora é essa! Porque a pessoa que tem educação e tem acesso à cultura fica menos doente, fica com menos problemas, sabe aonde buscar melhor seus recursos, a desenvolver suas ideias, entendeu? A conseguir ser um ser humano melhor, entende? A ter uma perspectiva de mundo mais ampla e mais aberta, que é isso que a cultura te propicia, né? A cultura te propicia uma forma de viver melhor, né? Que é a maior das artes, é isso. Quando a gente vai pra rua com o espetáculo Poesia em Movimento, com o projeto Periferia em Movimento, a gente acredita em alguma coisa que pode ser capaz de transformar. Um momento único em cada apresentação, em cada localidade, a gente faz um trajeto diferente, com pessoas diferentes, né, ao redor. Tem sempre algo inusitado, assim, né, que nos chama atenção, algo às vezes que nos faz sorrir, algo às vezes que nos faz se entristecer. Acredito que quando a gente chega num lugar que na maioria das vezes nunca teve um teatro, onde as pessoas de repente nunca foram assistir um espetáculo, ou a experiência que eles tiveram é muito distante, eu acho que de alguma forma isso provoca uma discussão e provoca uma reflexão para essas pessoas, né? Pô, que legal, por que não tem mais isso aqui? Isso tinha que ter com mais frequência. Isso a gente ouve bastante assim, quando a gente chega nesses lugares, né? Que há uma carência enorme, né? E tentar um pouco romper com essa ideia equivocada, que na maioria das vezes é a televisão que faz, né? De que o teatro é entretenimento, e teatro não é entretenimento, né? Teatro é uma ferramenta de transformação. Acho que o teatro tem que ir onde o povo está. A gente sente muito essa necessidade das pessoas de verem o lúdico, de verem coisas não cotidianas, de verem coisas bonitas, de escutarem mensagens diferentes. Eu gosto muito, é um privilégio para mim estar indo nesses lugares, conversando com essas pessoas. Acho que o teatro faz isso, é uma transformação, uma revolução através do contato mesmo. Se tivesse que nascer, eu nasceria. Se tivesse que viver, eu viveria. Se tivesse que morrer, eu morreria. Se tivesse que matar, eu poesia. Sobre o projeto Periferia em Movimento, que é dentro do terceiro prêmio Empreendedor Cultural da RGE Sul, organizado pela CIDA Planejamento, né? É importante falar do prêmio, que foi ele que possibilitou a gente a fazer esse circuito, né? Pelas cidades da região metropolitana. A gente levou então um espetáculo e mais um seminário para fomentar uma discussão sobre atividades culturais
nas zonas de conflito, né, onde tem mais violência. Então a gente escolheu alguns bairros onde o grupo tem algum contato com algumas lideranças. No seminário a gente conversou com as pessoas sobre o papel da arte nas zonas de extrema periferia. Em tempos tão difíceis como esse, ter a oportunidade de realizar o projeto Periferia em Movimento é um suspiro. É um suspiro para o Grupo Tia, por poder ir para a rua, gritar e denunciar tantas mazelas que a gente vive diariamente. E é um suspiro também para essas comunidades de extrema periferia, que diariamente sofrem um escanteamento social, né, privados de tantos direitos, de tantas necessidades básicas. Mas é uma experiência única cada apresentação, assim, nos transforma. A gente vê pessoas como a gente, que muitas vezes não tem oportunidades na vida, né, que poderia ser um de nós, e a gente levar um pouquinho de alegria para o dia dessa pessoa nos transforma, né, nos deixa com um sentimento de missão cumprida, assim, fazendo o nosso papel dentro do que a gente tem capacidade e possibilidade. É importante falar do prêmio, né, em momentos tão difíceis assim, da coisa da cultura nacional mesmo, onde tem a isenção total e a escassez de editais e de responsabilidade do poder público, né, sobre fomentar a arte, a cultura, seja nos grupos iniciantes ou principalmente nos grupos que já têm um trabalho continuado, né. A proposta é a gente dialogar com a periferia e com agentes periféricos, né, a relação do espetáculo com o contexto. O espetáculo é um cortejo ceno-poético, onde a gente trabalha os poemas do Bertolt Brecht e do Ray Lima. O Ray Lima é um poeta do Nordeste, que ele tem uma relação com o movimento escambo, e ele fundou essa relação com a ceno-poesia, onde mescla poesia, dança, circo, as artes de uma forma geral, relacionando com uma coisa que seria próximo à performance, só com identidades culturais nossas, né, do Brasil, né. Nasceu no Rio de Janeiro esse movimento, né. E o Brecht é um dramaturgo alemão, onde ele é bem conhecido assim no Brasil, né. Ele tem temas sociais que ele trabalha bastante, sobre a guerra, sobre a fome, sobre vários aspectos, né. Então, nesse momento, tá fazendo um espetáculo onde a gente está indo justamente aonde o Estado ainda não consegue chegar, é muito importante. O que a gente sempre discute e a gente vê como um problema para a gente conseguir avançar seria a continuidade desses trabalhos, né? A gente vê diversas experiências relacionadas à arte, com a cultura na periferia, e que elas não avançam muito porque não tem políticas públicas que garantam a continuidade dessas ações, né? E agora a gente vive uma situação que ela é muito, muito triste, porque quando começava a se ensaiar alguns passos, alguns movimentos em direção a isso, agora a gente vem perdendo espaço, vem cada vez sendo mais difícil de continuar desenvolvendo o nosso trabalho, que é um trabalho artístico de cunho popular. Nós te chamamos de volta, expulso, agora deves retornar. Da terra onde uma vez correu leite e mel, foste expulso. És chamado de volta à terra destruída, e nada mais temos a oferecer, senão que precisamos de ti, pobre ou rico, doente ou são, esquece tudo e vem. Atenção, atenção! Nem atenção! Um homem se afoga. Ouvimos um grito de socorro. Uma mulher acena pedindo ajuda. Detenham os carros! Parem o trânsito! Por toda parte há pessoas que se afogam e ninguém olha para elas. Vocês não sabem ver? Alto lá! São seus irmãos! Gente como nós! Levantem-se em suas mesas! Vocês se esquecem completamente de que lá fora há muitas pessoas que esperam para comer? Ouço dizer, isso nunca será diferente! Injustiça!
pessoas não formam ainda um exército numeroso. Avante no ataque, empunhem suas armas! Homens se apodam em torno de nós e ninguém olha para eles. Que a gente se propõe a criar uma relação com esse espetáculo e com esse trabalho e esse pensamento do Grupo Tia, transformar e trazer para uma relação que a gente tem chamado de teatro aplicado, né? Que é você vincular a atividade artística, cultural, o espetáculo, no caso, né? E o pensamento estético e ético dele, de uma outra proposição, que traga uma relação mais prática mesmo e aplicada. A gente não tem o controle de onde é que vai dar isso, de como é que é essa forma, né? Sendo que a maioria dos lugares, a gente também não tem um pertencimento dos lugares, né? Da maioria, porque cada periferia também tem uma identidade, um pensamento, uma filosofia, uma situação, né? E a gente também não ousa dizer qual é a situação que eles têm que discutir, vamos dizer assim, ou tem uma demanda primordial, né? Como uma amiga usou esses dias um termo, né? Ela falou assim, de uma forma cirúrgica, né? Que é isso, não é uma proposta de teatro de invasão, né? É uma proposta de teatro que a gente quer criar um diálogo. Nas comunidades que a gente entra, né, a gente sempre entra com alguém que é legítimo, que já tem um trabalho na comunidade, né? Até para ser evidente isso quando está passando com um cortejo pelas ruas, pelas vielas, pelos becos, né? Não ser algo de fora, algo estranho, né? Realizar um projeto de democratização de acesso para o Grupo Tia é um dever. É um dever de um teatro popular, de um teatro político, de um teatro engajado. Para a gente realizar o projeto Periferia em Movimento, ainda, por cima de tudo, é ter esperança de um mundo capaz de se transformar ainda. Que me agradou muito, que é um teatro bem político, assim, né? A gente tá ali para entretenimento também, agradar, fazer a vida das pessoas um pouco melhor, mas ao mesmo tempo para fazer refletir, fazer pensar no que pode mudar na sua vida, né? O que a gente pode fazer para mudar, quem são os responsáveis por tudo isso, né? A não ser nós mesmos, que também nós somos, né? Isso, não vou dizer assim que foi uma mudança na minha vida, porque já era dentro da minha linha de pensamento, mas foi uma mudança de ação, né? Comecei a agir de forma diferente, assim, né? Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais. Aprenda o beabá, não basta, mas aprenda. Não desanime, comece, é preciso saber tudo. Tens que assumir o comando. Frequente a escola, tu que não tem casa. Adquira conhecimento do que sente frio, do que sente fome. Agarre um livro, é uma arma. Tu tens que assumir o comando. Não te envergonhes de perguntar, amiga. Não te deixes convencer. Veja com teus olhos. Que não sabe por conta própria, não sabe. Verifique a conta, é tu que vai pagar. Põe o dedo sobre cada item, pergunte: o que é isso? Tu tens que assumir o comando. Quando me fazes alegre, penso por vezes. Agora poderia morrer, então seria feliz até o fim. E quando envelheceres e pensares em mim, estarei como hoje, e terás um amor sempre jovem. Já conversei com várias pessoas após o espetáculo que vieram comentar comigo, que vieram no cortejo
por causa do sorriso, assim. E isso é muito tocante para mim, me aproximar das pessoas com essa empatia, né? Eu acho que acaba ficando alguma coisa na gente, assim, em mim nelas e delas em mim, através dessa troca de um simples sorriso, assim. O teatro hoje é uma arte da elite, né? Fora a ação de alguns grupos que procuram democratizar essa manifestação, levando ela para a rua, levando ela para fora do teatro, né? Porque o teatro, como a gente conhece, a casa de espetáculo, acaba servindo apenas a uma elite, né? Apenas à burguesia. Já o teatro que busca uma outra relação com a cidade, uma outra relação com o público, que busca romper um pouco com isso, né? Agora vai acabar enfrentando mais dificuldade, né? Principalmente os grupos que têm essa busca, né, de atingir a população que não tem condições de assistir um espetáculo, que a dificuldade que a vida acaba nos impondo nos dificulta o acesso, né? Quando a gente faz esse espetáculo mesmo, Poesia em Movimento, a gente quer ir justamente naqueles lugares onde a violência da miséria é muito forte. Meus senhores, é mesmo um problema esse desemprego. É com enorme satisfação que acolhemos toda a oportunidade de discutir essa questão, quando queiram, senhores, a todo momento, pois o desemprego é para o povo um enfraquecimento. Para nós é inexplicável tanto desemprego, algo realmente lamentável. E que só nos traz desassossego. Mas não se deve dizer, na verdade, que é inevitável, pois pode ser fatal. Dificilmente pode nos fazer a confiança das massas. Para nós, imprescindível! É preciso que nos deixem valer, pois seria mais que temível permitir ao caos vencer em tempos tão pouco esclarecidos. Mas qual a sua opinião? Qual a sua opinião? E a sua? Há de convir que só há uma opinião. O problema, assim como veio, deve desaparecer. Mas a questão é, o nosso desemprego não será solucionado enquanto os senhores não ficarem também desempregados. Participei do projeto Periferia em Movimento, mediando o seminário Qual o Papel da Arte na Periferia, em Zonas de Violência e de Conflito. E a própria proposta do seminário, o seminário integrando o projeto, já veio desconstruir a ideia da arte como uma prática apenas de entretenimento, levando para a comunidade, para as comunidades que a gente percorreu, foram 5 periferias distintas, uma ideia de poder estar participando desse processo de transformação da arte, né? De levar os seminários como uma proposta de reflexão, né? Não apenas de entender aquelas pessoas como apenas pessoas que iriam assistir, mas sim pessoas que poderiam estar contribuindo para a própria proposta, né? Então, para mim, como profissional do direito, foi interessante participar e perceber que a gente pode partir de uma lógica de um direito achado na rua, não só um direito dentro dos espaços formais, mas sim criar em espaços não formais propostas de construir um direito novo, né, que parte da potencialidade daquelas comunidades que a gente visitou e interagiu. Durante os seminários a gente pôde estar provocando a potencialidade também de cada espaço, né? Percebendo de que maneira aqueles locais que estavam recebendo aquela visita poderiam se organizar para estar produzindo a sua forma de arte, a forma como eles poderiam estar se organizando e construindo algo que tivesse a ver, que dissesse respeito àquela realidade que eles estavam vivendo, de maneira que pudessem transformar aquela realidade, né?
Estranhe o que não for estranho. Tomem com o inabitual o habitual. Sintam-se perplexos ante o cotidiano. Tratem de achar o remédio para o abuso, mas não se esqueçam que o abuso é sempre a regra. Ah, meu general, teu bombardeiro, meu general, é uma máquina fantástica, é capaz de devastar 1000 homens, destruir uma cidade inteira. Mas tem um defeito, ela precisa de um piloto. Ah, meu general, seu tanque é uma máquina fantástica, é capaz de devastar uma vila inteira, destruir 1000 homens. Mas tem um defeito, precisa de um motorista. O homem é uma criatura fantástica, é capaz de destruir, devastar e até matar. Mas tem um defeito, sabe pensar. Qualquer pano sujo, depois de lavado, torna-se branco. Porém, se olhar ali, ó, logo ali, contra o sol, ali, ó, tem uma mancha. A lembrança mais antiga que eu tenho de teatro é que eu não gostava de teatro. Eu acho que é alguma coisa de escola, assim, né? Não é a relação que tem com o teatro que eu me lembro mais antiga. Eu acho que não, se for para relacionar com essa coisa mais assim, que te levou a fazer, eu acho que me distanciou do teatro, né? Que é esses teatros às vezes mais clássicos. Eu me lembro muito da coisa... É sacanagem falar que Shakespeare e coisa, mas eu me lembro muito de montagem de Shakespeare, assim, relacionado com apresentar em escola, que eu achava muito chato, ou as coisas fechadas, né? Aí, meados dos anos 90, final quase, né? Eu vi um espetáculo de rua, assim, que daí eu acho que me chamou muita atenção. Eu, cara, mas dá pra fazer dessa forma, assim, né? Então daí isso foi me levando a me aproximar, né? Bem rápido, assim, né? Da coisa do fazer, né? Teatro, por assim dizer, né? Dessa coisa não convencional. O primeiro teatro que me chamou a atenção foi o teatro de rua, assim, até achei que não... Hoje a gente trabalha com uma relação de teatro popular e não tem problema em fazer no palco, espaço fechado, mas quando eu comecei a fazer, que também tem coisas legais feitas, na nossa opinião, né, em espaço fechado, em até teatro, assim, por assim dizer, né, mas eu achava uma época, assim, bem no começo, né, na minha vã ignorância, achava que eu ia fazer só teatro de rua, porque achava que aquilo que me contemplava. Eu tenho uma lembrança mais legal, assim, antiga, que daí é de pequeno, que é de circo. Aí eu curtia ir, gostava bastante de ver os palhaços e tal, né? Isso eu gostava, ia com meu pai no interior pra ver, né? A artística, eu acho que seria essa, a mais antiga, é a de circo mesmo. A teatro vem na sequência, mas eu nunca registrei ela como algo que me agradasse, assim, algo que tinha um pertencimento, assim, né? Eu tive mais com o circo antigamente, então o teatro eu achava muito chato, né? Muito nada a ver, assim, né? Depois vendo outras coisas, conhecendo um pouquinho mais, daí foi me criando um afeto, assim, né, com isso, né? Eu, desde muito pequena, eu gosto de atuar em si. Acho que a coisa do cinema, né? Eu sempre gosto muito de cinema, acho que isso me fez ter vontade, né? De atuar. E daí eu fui partindo pro lado do teatro, né? Eu comecei trabalhando, tendo alguns empregos comuns, eu estudei para ser professora, mas eu não me sentia feliz, né? Eu me sentia como um passarinho preso na gaiola. E quando eu comecei a atuar no Grupo Tia, fazendo teatro, foi como se esse passarinho preso da gaiola ficasse livre, assim, fosse voar, porque... é o que eu gosto de fazer. Eu acho que seja qualquer profissão, a pessoa tem que gostar muito do que faz. E acho que teatro é o que eu gosto, né? Tô há 13 anos no Grupo Tia e é o que eu amo. Com a alma encharcada e a roupa repleta de chão, todo artista tem que ir onde o povo está. Se foi assim, assim será. Eu sempre tive proximidade com a música desde criança, assim, né? Pelo
gosto musical da minha mãe, fui buscando criar minha própria identidade, comecei a tocar instrumentos e tal, até que um dia eu estava fazendo um trabalho voluntário numa creche no fundo do bairro Matias Velho, aqui em Canoas, pintando a creche, né, um trabalho de pintor, com um grupo, assim, uma equipe de um curso que a gente estava fazendo, e recebi uma ligação do Marcelo Militão, dizendo que o meu amigo Rafael, conhecido como Batata, tinha me passado o meu número para ele, dizendo que eu sabia tocar violão, que ele estava precisando, né. A gente se acertou e foi fazer um teste, né, a princípio para entrar em uma peça só tocando violão, que era o João Giló. E com o tempo, assim, a gente foi criando afinidades, né, vendo que a gente tinha pensamentos parecidos, assim, que concordava com muitas coisas, e fui me enquadrando em outras peças do grupo e entrei de cabeça, assim, né, se tornou o meu trabalho principal, né. O teatro livre de rua não tem porta nem poltrona, nem aparato, vem salto alto superando a cortina. Vamos divulgar a bambuína e o roteiro. Somos por todos os atos, somos teatro. 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 Pela grandeza igual, se fica frente a frente, lado a lado de toda essa gente. O teatro do povo é independente, aponta e perfura a alma da gente. Como o chão da rua é belo e tangente, como o homem é homem, como o homem é novo, como o povo é sábio, como o mundo é mundo. Pelo perigo que corremos, somos teatro. Pelo perigo que trazemos, somos teatro. Pela alegria que vivemos, somos teatro. Pela tristeza, pela dor, somos teatro. E sentimos no outro, somos teatro. No outro, pelo outro, somos teatro. Somos por todos os atos, somos teatro. Somos por todos os atos, somos teatro. Somos por todos os atos, somos teatro. Somos por todos os atos. A gente, quando está no espetáculo, já para começar, as crianças sempre vêm ali junto comigo e com um boneco, porque, claro, né, imagina um boneco enorme, e é bem curioso, assim, né, não é algo que a gente vê cotidianamente. Então, elas ficam ali junto comigo e elas, em vários lugares, querem manipular, caminhar comigo, elas conversam, perguntam, e em vários momentos, sim, a gente interage bem diretamente, onde elas vão ao meu lado, segurando os braços do boneco ali em alguns momentos e soltam. E no final sempre tem alguém que quer experimentar o boneco, né? Colocar nas costas e sair brincando. E é bem legal, acho que isso traz também uma proximidade forte, assim. Acho que a relação fica mais inteira, assim, né? E me parece que elas conseguem absorver a mensagem que a gente está trazendo ali a partir do boneco, não? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe e da farinha dependem das decisões políticas. O analfabeto político, ele é tão burro que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, corrupto e o lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Assim, eu vim com algumas curiosidades de ver como é que ia funcionar, né, num lugar distante,
isolado de tudo, né, da cultura. E eu vi que essa é uma forma forte, assim, ela chega individualmente, né? Ela vai lá no morador, lá na casa, assim, pega ele lá dentro da sua casa. Eu acho que se fosse de uma outra forma, de repente não conseguiria chegar tão profundo, né? Se fosse na praça, se fosse ter que chamar todo mundo. Então eles buscaram um outro caminho, eles vão lá, né? E é muito forte, assim, eu acho que... E também as poesias, elas de alguma forma acordam, acho, assim, acordam alguma coisa adormecida nessas pessoas que estão no seu mundinho ali, né, na sua rotina de vida e são surpreendidas, né, com essa forma bonita também, poética, que cativa e dá uma facada também, né, dá uma cutucada forte. Então acho que foi uma experiência pra gente, né, também legal de acompanhar. A gente mora em Canoas, mas poder ver esses caminhos assim que a gente às vezes não transita tanto, né. Sou palhaço, sou psicólogo, trabalho na área de políticas públicas voltadas à população em situação de rua e na garantia de direitos. E aí eu fiquei muito tocado quando o Grupo Tia começou a desenvolver esse trabalho do projeto Poesia em Movimento, que faz um trabalho de vinculação das pessoas dentro de espaços de vulnerabilidade, violência e conflito. É um projeto que desenvolve a cultura, a arte como meio de relação, de comunicação com as pessoas e fortalece o tecido social, fortalece a garantia de um direito que é a cultura e também faz com que as pessoas se sintam mais felizes, mais contentes, pertencentes a um espaço, né, onde a todo momento se diz que elas não podem, que devem ficar caladas e esse projeto traz isso como cena, dialogar com as pessoas e fazer uma ação cultural nos territórios que tem bastante violência, vulnerabilidade e transformar ou deixar uma fagulha, uma centelha de vida aí para fazer um processo emancipatório das pessoas, né? O que foi apresentado para nós montenegrinos aqui, Periferia em Movimento, é aquilo que a gente sempre discute no Conselho de Cultura da cidade, que tem que descentralizar, tem que dar oportunidade à população da periferia conhecer novos projetos e conhecer o Poesia em Movimento com textos de Brecht. Então fez a primeira surpresa e depois eles entenderam que dá para trazer muito mais coisas assim que foi apresentado igual o do Grupo Tia. É com muita alegria que a gente recebeu hoje nesse domingo, né? Maravilhoso o grupo e ver o sorriso de cada criança não tem preço. A gente que trabalha aqui com as crianças, adolescentes, as mulheres, a gente fica muito feliz e agradece a presença de vocês e que venha mais vezes. Bom, então, o projeto Poesia em Movimento do Grupo Tia é diferenciado desde na sua concepção até o resultado final, né? A gente conseguir estar levando a cultura para todos os cantos, além da proposta de trazer arte e cultura, a gente está levando Brecht em locais que tem problemas de saneamento básico, que são coisas básicas para a existência. A gente está mostrando que sim, é possível ser diferente, ser um pouquinho melhor. E só tenho a enaltecer e agradecer ao Grupo Tia pela sensibilidade de estar escolhendo o Montenegro, estar escolhendo a gente para estar envolvido nesse projeto lindo. Foi muito legal, eu e a Pablito. O Tiago foi muito legal. E ele é muito importante. Eu achei legal por causa daquele boneco aquele grandão. E eu achei legal por causa da gaita. Eu achei legal por causa da gaita. Nunca. Aqui nunca passaram. Nunca a gente viu aqueles homens, aquelas mulheres. Importante. Queria que viesse mais aqui esse tipo de coisa? Sim. Porque
porque as pessoas querem viver bem. Toda essa coisa que a gente leva para a periferia, que a gente faz toda essa função, é a discussão de uma vida melhor, do que a gente tem entendimento de humana, né? Sabe, o humano, o homem faz coisas tão horríveis, né? Mas a gente tenta associar a coisa do homem, do humano, como uma coisa positiva. A gente fala desumano, né? Daí, poxa, a gente até dá pra pensar, né? Poxa, o desumano de repente é melhor que o humano, porque o humano faz essas atrocidades horríveis, né? A gente vive num mundo, cara, onde não tem porquê as pessoas passarem fome e não tem porquê as pessoas não terem um local para morar ou para plantar, né? Isso é evidente, é uma questão de distribuição, mas mesmo assim as pessoas dormem com fome, dormem no chão e não tem lugar para poder desenvolver a sua agricultura, né? No momento, por exemplo, que a alimentação dá um problema super grande. Por isso que cada vez mais abre uma farmácia, por exemplo, onde a gente mora aqui no Brasil, uma em cada esquina, parece. Mas a questão é isso, que é uma indústria, né? Que tudo gira por relação desse do capital, cada vez mais tá dilacerando tudo, né? A gente tá perdendo qualidade de vida, perdendo tudo, e o capital de alguns aumentando, né? É uma desproporção muito grande, né? É uma barbárie econômica que a gente está vivendo no momento do país, e, consequentemente, essa barbárie econômica leva a uma barbárie cultural, social, artística, né? Conceitual, e vai indo, né? Eu acho que as crianças, eles ainda não são um público domesticado como os adultos, né? E quando a gente chega com um espetáculo no local de convívio diário delas, elas conseguem se entregar, né, com muita facilidade, assim. Imagina, tu tá ali na tua rua, tá indo no armazém, coisa e tal, e de repente passa um cortejo muito louco, com um boneco gigante, todo mundo maquiado, vestido, figurinado, e daí para e te fala alguma coisa, tu quer ouvir aquilo, o que eles têm pra me falar, né? E eu acho que é exatamente isso, as crianças, como não são um público domesticado, eles se entregam muito facilmente pros sentimentos, eles param para saborear cada momento do trabalho, desde a coisa de ver, a coisa de ouvir o texto, né? E a gente espera que elas carreguem junto com elas um pouquinho disso quando forem para casa, e que tenham vontade de ter outras experiências assim. Bom, eu diria que é um trabalho de formiguinha, assim, cada vez que a gente faz algo no que a gente acredita, né, é transformador, mas no dia a dia, né, de pouco em pouco. Então, a gente talvez não enxergue, não consiga mensurar os resultados disso, mas a gente tem certeza que tá mudando para melhor o mundo, né, que é o principal objetivo da gente, é transformar esse mundo melhor, né, porque se fosse para piorar, que a gente tem muitas facilidades para isso, e não é essa opção que a gente quis, né, a gente quis tentar melhorar o mundo. Acho que é importante esse trabalho que o Grupo Tia vem desenvolvendo de fazer um teatro popular, de fazer um teatro preocupado em atingir o máximo de pessoas possível, de tocar as pessoas de uma forma poética, e acredito que o que vai fazer a transformação de fato é quando a gente conseguir aproximar essas pessoas, conseguir fazer com que elas comecem também a buscar sua autonomia e uma organização coletiva, e não ficar dependendo apenas, né, dessa questão cíclica política de políticos, e sim começar a ser dono da sua própria vida, a começar a agir de forma coletiva dentro do seu meio. Então, acredito que é muito importante a gente estar desenvolvendo esse projeto, estar indo nas comunidades e fazendo toda essa troca com todas essas pessoas que talvez a gente nunca fosse se conhecer se não fosse através desse projeto. E talvez eu nunca pisasse naquele chão e eles nunca ouvissem também uma poesia do Brecht, por exemplo, uma música que fala que a gente tem esperança, que a gente consegue juntos transformar alguma coisa nessa sociedade, né? Então,
100% Periferia em Movimento, e desejo que o projeto continue. Quanto mais lugares a gente conseguir ir, quanto mais pessoas a gente conseguir conversar, conhecer, acho que a sementinha da transformação social está aí. E é um privilégio participar disso.